galerinha, galerinha, galerinha. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Já fez aquele intervalozinho, retornamos aí dos 20 minutos, não é verdade? Todo mundo aí já fez aí a sua paradinha, deu a sua alongada, deu uma descansada mentalmente, para a gente adiantar o nosso serviço. Serviço que é uma disciplina aí de fundamentos e secretariado. Fundamentos, entrando na sua telinha. Boa tarde novamente, Luzia Carvalho. Vamos que vamos, minha querida. Meus queridos, tema, conteúdo de hoje, cultura organizacional e aprendizado em secretariado. Vamos fazer essa conexão dos dois temas, tá certo? Estão prontos? Pegaram papel e caneta? Vamos para cima? Vamos que vamos. Queridos, olha só. Cultura organizacional é igual a clima? Eu já coloco uma pergunta dentro da outra. O que é cultura organizacional de uma empresa? Mas ela é igual a clima organizacional? Sim ou não? O que é que você acha? Ela é igual? Sim ou não? Ela é diferente? Sim ou não? Cadê Luzia Carvalho? Cadê o pessoal aí dos polos? João Costa, Domingo Mourão, Colônia do Piauí, Cocal de Telha, Capitão de Campos, Brasileira, Avelino Lopes, Simões, Várzea Branca. Quero ver essa turma respondendo, hein? É claro que é diferente, gente. A cultura, ela trabalha o legado, um conjunto de hábitos que são massificados pelas rotinas, pelas atitudes que são compartilhadas entre os colaboradores, principalmente. Você pode ter um clima e esse clima ele pode mudar. A mesma analogia você utiliza. Por exemplo, para as questões naturais, né? Fazendo analogia para o clima do Piauí. Nós temos o clima do Piauí, é chuva e sol. Chuva e sol, certo? Chuva e sol, é o clima. Ele não muda? Muda. Pouquinho, mas muda, né? Já na cultura, não. Cultura dificilmente vai estar mudando, porque está dentro dos pressupostos, das crenças. As crenças que são científicas, em sua maior parte, mas para a empresa, a cultura organizacional, ela traz essa bagagem. A bagagem de uma estrutura de hábitos, conceitos que são realizados na forma de atitude. Então, veja, o que eu estou praticando no dia a dia, gente, e que isso se repete, vai virar um hábito. Consequentemente, se vai virar um hábito, você há de convir comigo que os hábitos, eles vão ser perpetuados. Essa perpetuação dos hábitos vai se criar o legado, é o que se chama aí de uma perpetuar a cultura organizacional. Tá vendo aí como é que é? Pois é, esta cultura que você vai fazer parte em alguma empresa, que você vai estar lá se inserindo em alguma empresa, e você vai ter que entender. Só que ela tem alguns alicerces. E é o básico do básico, porque a gente tem aí a chamada tríade desta cultura, que é a missão, visão e os valores. Eles dão um norte para esta cultura. Uma cultura que não tem a missão, visão e valores, gente, pode ter certeza, não é cultura. Tá? Não é cultura. Então eu tenho que ter essa tríade. Só que eu tenho que saber o que é missão, o que é visão, o que são os valores. Aí é que vem a perguntinha básica. Para cada um deles, eu tenho uma conexão um com o outro e vice-versa. Ou seja, eu tenho conexão com a missão, com a visão e com os valores. E os valores têm conexão com a visão, com a missão e vice-versa. Então eu tenho esta conexão, ela entrando dentro de cada um dos eixos
de cada um desses pilares, que é a missão, a visão e os valores. Veja aí nesta artezinha que nós temos, até na arte, um movimento cíclico da seta. Ó. Você está vendo aqui, ó? Ela começa aqui, né? E ela faz isso aqui, ó. Já uma seta adentrando aonde? Adentrando no outro ciclo, que é a visão. Estou lhe mostrando graficamente. Olha aí, ó, já entrando. Que entra aonde? Que entra já no dos valores, certo? A setazinha aqui. Mas se você for ver, os valores já vai ciclicamente também continuando, adentrando dentro da visão. O que é a missão? É a razão de ser de uma empresa. Para que é que ela serve? O que é a visão? É a concepção, primeiro, de ser referência. Referência aonde? No futuro. Referência no futuro. Eita. Então, quer dizer, professor, que nós temos aí o presente, exatamente, que está na missão, não é? Ó, o presente aqui, o futuro e os valores. Os valores são os princípios. Estes princípios, através da ação, realizando os valores. Eita. Então, eu já tenho a definição. Se eu tenho um presente, eu vou ter que realizar no dia a dia a minha missão, para que eu seja referência no futuro acerca desse segmento que eu estou. Então, é a cultura sendo trabalhada dentro da organização. E por meio de quem? Por meio dos princípios, agindo com princípios. Olha como uma coisa fecha com a outra, gente. Professor, e o que tem a ver o técnico de secretariado com isso? Aí eu vou dizer para vocês, meus queridos, de Simões, Várzea Branca, de Paulistana, de Padre Marcos, de João Costa, de Domingos Mourão, de Colônia do Piauí, de Capitão de Campos, Brasileira, Avelino Lopes, para essa turma todinha que está aí, vou dizer o seguinte, presta atenção porque isso vai embasar toda a fundamentação de uma cultura organizacional. Eu tenho que ser para fazer acontecer, certo? Para ter. Então, para que eu tenha valores sendo passados para a cultura organizacional, eu antes tenho que fazer. Mas antes de fazer, eu tenho que ser. Ser quer dizer você está atuando constantemente todos os dias, meus queridos. Então veja que isso não é uma coisa qualquer, não. É a prática constante que vai consolidar a cultura. Neste conceito, aqui não é 5, aqui é 4, eu tenho 4 tipos de cultura. Que tipo de cultura são essas, professor? Eu tenho uma cultura de poder, eu tenho uma cultura de tarefas, eu tenho a cultura dos papéis, eu tenho a cultura de pessoas, eu tenho mais tipos de cultura? Tem. Eu coloquei só 4 para vocês, para a gente focar nesses 4 inicialmente. Mas lembra, quando eu tenho uma cultura de poder, a busca é constante pelo comando. Quando eu vou para os papéis, a busca é constante pela burocracia, na função, na execução. Quando eu tenho esta busca direcionada para um problema, é foco nas tarefas,
em resolução de problemas. Agora, se eu quero focar nas pessoas, eu vou trabalhar os talentos da empresa. Isso mostra que, através da cultura, você pode, por exemplo, estabelecer os chamados padrões. Esses padrões, meus queridos, são padrões de conformidade ou não conformidade. Saiba do seguinte, para ter essa conformidade ou não conformidade, eu tenho que olhar bem para esta figurinha aí. Olha aí, ó. Olha aí o que tem aí nessa figurinha. Dentro, eu tenho uma empresa, claro, fazendo conexão com o quê? Com o comportamento, com os valores, com as normas, com a missão, com os objetivos. Se eu não tiver princípios, automaticamente eu vou ter comportamentos que não vão ser adequados à cultura. Eu não vou atingir os objetivos, nem vou estar alinhado com a razão de ser da empresa. Logicamente, a base de tudo é você ter normas, procedimentos, onde eles vão cobrar estes princípios. Então veja que é ciclo, é um ciclo. E esse ciclo aqui, gente, ele tenta quebrar outro ciclo. Eu tenho aqui o ciclo virtuoso, certo? Um ciclo virtuoso. Tendo este ciclo virtuoso, eu estou quebrando os ciclos que são ciclos viciosos. Então, se eu tenho um ciclo que trabalha essas perspectivas, ele automaticamente vai disseminar através da cultura organizacional os princípios, comportamentos éticos para atingir objetivos dentro de prazos, dentro da razão de ser da empresa, por meio de regulamentos, por meio de regras. Então, tudo é cíclico dentro de uma cultura organizacional. É claro que eu vou ter, por exemplo, culturas organizacionais, onde essas culturas elas vêm com a agressividade. Então, a agressividade, ela pode vir dentro das culturas. A busca contínua por melhoria dessas culturas é estabelecer a assertividade. Qual é a diferença, professor? A diferença de assertividade para agressividade é que na assertividade você busca falar o que a pessoa precisa ouvir, não o que ela quer escutar. No entanto, o que é que você começa a verificar? Que há um zelo, há um tom de voz de forma mais educada, há um cuidado com aquela pessoa. Isso ratifica o ciclo virtuoso, gente. É a partir deste momento que você vai começar a entender que são práticas, são hábitos constantes. Estes hábitos constantes, algumas empresas, elas inovaram nessa perspectiva. Olha alguns exemplos de cultura organizacional de grandes empresas. Google, Facebook, Twitter, Apple, Adobe, Netflix e Starbucks. São instituições que podem ter certeza, gente, inovar. Então, aqui a inovação. Cortando aqui, eu tenho novas ações para atingir o quê? A alta performance. Alta performance em execução das culturas organizacionais. E aí veja que esta alta performance, ela se concretiza. Olha só aqui, um comparativo das mais inovadoras. Você tem aí o Google disputando, por exemplo, com a Apple, algumas situações. A Apple ainda consegue atingir o primeiro lugar, mesmo com algumas práticas que são meio que egoístas, digamos assim. Porque, por exemplo, quando se fala de cooperação, o Google trabalha com o seu sistema de código aberto, um sistema Android. Já, por exemplo, nos iPhones, você tem um código fechado. Quando se fala de comunicação, principalmente, o Google trabalha com seus laboratórios em projetos
em andamento constante. E quando se fala em Apple, aí eu entro com a questão do segredo, de criar expectativas. Já que quando eu entro numa perspectiva de ser bonzinho, como forma de estratégia, culturalmente falando, aliás, o Google entra com seus aplicativos gratuitos. Já o Macintosh, o MacBook, o iTunes, o iPod, eles já entram com restrições de compatibilidade, de atualização, por exemplo. Quando fala-se em amar os clientes, o Google tenta trabalhar a gestão de relacionamento com o cliente, o CRM. O CRM aqui, gente, não sendo o Conselho Regional de Medicina, não, tá? Sendo o Customer Relationship Management. O Customer Relationship Management quer dizer consumidor é o C, o R é o relacionamento e o M é o management, o gerenciamento. Opa, tendo em vista que a Apple não dá ouvidos para os clientes. Como assim, professor? Por exemplo, no último produto que ela lançou, seu smartphone, ela vem sem o carregador. Você tem que comprar o carregador à parte. Ou seja, isso criou uma insatisfação muito grande. Mas aqueles que são fanáticos pela Apple continuaram a comprar, né? Já que eles veem a Apple, por exemplo, como uma religião. Todavia, no entanto, contudo, no paparicar dos colaboradores, o foco é para o Google. Ele é inovador em até, por exemplo, trabalhar perspectivas de qualidade do ambiente de trabalho para os colaboradores. Lá você vai ver, dentro do Google, gente, você vai ver que até se o colaborador quiser morar dentro da empresa, ele pode morar. Ele tem alojamentos, ele pode ir de bermuda, ele pode ir de chinelo, ele só não pode ir nu, né? Não pode ir pelado, mas ele pode ir com a roupa que ele quiser, sem nenhum tipo de preconceito, desde que ele gere produtividade. Já na Apple, não. Na Apple tem uma administração que é rígida, uma padronização maior nessas questões. O Google vê como, por exemplo, massagens, espaços para entretenimento para os colaboradores, onde você tem jogos disponibilizados para os colaboradores, você tem a sala da soneca, onde o colaborador pode tirar uma sonequinha, você tem até academias dentro do próprio Google, da empresa. Por quê? Porque lá dentro as pessoas podem ter uma meta de fechar durante um mês 10 projetos. E se ela acaba os 10 projetos em 15 dias, os outros 15 dias ele pode usar do jeito que ele quiser. Ele pode começar o outro projeto, ele pode deixar os outros 15 dias sem estar trabalhando e pode fazer o que ele quiser, desde que ele bata as metas dele. Então, tem essa perspectiva. Vai dizer, mas não tem cobrança? Tem, e muito. E muito, meus queridos, tem muita cobrança. Mas lembre-se, isso é uma cultura. Está lá dentro quem quer trabalhar esta cultura. Quem não quer trabalhar, vai procurar outro emprego. Não é? Então, eles não, aí numa perspectiva de constituição trabalhista, por exemplo, eles não, para os Estados Unidos, eles não, e aí a sede fica lá, no Vale do Silício, eles não têm eles não quebram as regras das leis trabalhistas lá nos Estados Unidos. Se fosse aqui no Brasil, aí já seria outra história. Não é? Mas você vê que nós temos duas culturas aí extremamente fortalecidas, trabalhadas e que são, de certa forma, exemplo para o mundo. Todavia, eu tenho outras culturas. Cultura que é de diferentes tipos. Cultura popular, cultura material, imaterial, organizacional e corporal. Todas elas, gente, vão estar buscando resultados positivos. Lembra disso. Todas elas vão estar buscando resultado. Não é só resultado, não, é resultado positivo. Mas elas precisam de quê para esses resultados positivos? Elas precisam deste quadrantezinho aí, deste eixo. Que eixo é esse, professor? Ora, então veja, meu querido e minha querida,
um eixo onde você vai estar buscando constantemente a flexibilidade e liberdade no trabalho, um foco integrado e interno para as coisas que acontecem internas dentro da organização, porém sem esquecer o foco externo de diferenciação também, de ser uma empresa que surpreende, que encanta, que trabalha a perspectiva de surpreender e encantar pessoas de uma forma que ninguém faz. Então, eles entram numa cultura que é praticamente única, trazendo estabilidade e controle dessa cultura. E nisso tudo, tentando equilibrar em um modelo de valor competitivo único. Este valor competitivo único, ele faz a conexão com várias outras culturas. A cultura familiar, que é a cultura do clã. Geralmente as empresas são familiares e elas tentam trabalhar essa perspectiva do profissionalismo dentro da cultura, certo? Só que esta cultura ela tem que ter uma aproximação com o mundo externo. E aí eu tenho, já que ela está aqui, ó, tendo liberdade, especificamente, com o mundo externo para o quê? Para inovar. Todavia, o quadrante que eles trabalham com o mercado é tentar controlar as variáveis que esse mercado dispõe como diferenciação para se destacar naquele market share, através da sua cultura. Os profissionais que estão dentro da empresa, eles mostram um diferencial competitivo. Logicamente, o respeito à hierarquia traz estabilidade para a cultura organizacional, porque o foco é interno. Por isso que ela fica dentro desse quadrante. A cultura hierárquica traz maior perspectiva de que se eu tenho flexibilidade na família, de uma forma geral, dentro da organização, eu vou ter maior integração. Consequentemente, eu vou ter a cultura do clã sendo consolidada. Esta matriz, gente, do modelo teórico de Cameron e Kim, é para consolidar este movimento. Movimento acerca do que a cultura organizacional exerce. O que a gente pode destacar sobre isso? Primeiro, ela exerce a definição de coerência nos limites dos atos dos colaboradores. Ela cria um sentimento de identidade. E ela trabalha na perspectiva de você pertencer a alguma coisa, através do comprometimento coletivo, individual, porém, com a motivação coletiva. Este compromisso vai aos poucos reduzindo currículos, aliás, reduzindo ruídos de comunicação, reduzindo ruídos de comunicação, por quê? Porque eu tenho a motivação de não trabalhar uma comunicação, por exemplo, agressiva, trabalhar uma comunicação mais assertiva. É claro que esses pontos todos que nós citamos, a complementar com a ajuda dos colaboradores em relação aos gestores, fazem parte do movimento de crenças compartilhadas. Porque só então, você proporcionando o compartilhamento do conhecimento dentro de uma cultura organizacional, você vai influenciar as pessoas a colocar aquela cultura como uma cultura ideal para gerar resultados positivos e impactar na sociedade e impactar no ambiente externo. Ou seja, a cultura organizacional serve para isso. Serve para também contribuir com esta matriz. Olha só aí. Esta matriz, ela mostra exatamente como ela se forma. Eu tenho a filosofia dos fundadores, mas eu tenho que criar em cima dessa filosofia os critérios de seleção de quem vai entrar, certo? No recrutamento, certo? No recrutamento, que é a principal ação da gestão de pessoas, por exemplo, se diz que é um tiro no escuro. Por quê? Porque eu vou ter sempre a dúvida. Eu posso contratar, por exemplo, pessoas
que tenham os mesmos valores, que aparentem ter os mesmos valores, com experiência, com um conteúdo, com a formação acadêmica excepcional. Mas este pode ser os critérios. Quando ela entra e começa a verificar a forma de gestão da administração do topo, a forma que a cultura organizacional se estabelece e como ela é sociabilizada, essa pessoa pode desistir de fazer parte dessa cultura organizacional. Então, eu entendo o seguinte, você vai ter pessoas que, aparentemente, pode ser que não se adaptem à cultura, e elas podem surpreender adaptando. Neste modelo teórico de Robbins, Judith e Sobral, ele forma um conceito de que você só vai realmente saber quem forma a cultura organizacional quem conseguir colocar os hábitos em prática durante a execução das suas atividades. E isso está muito relacionado a comportamento, gente. O comportamento. Você é contratado pelo comportamento? Não. Você é contratado, pelas suas questões técnicas, certo? Mas você vai ser demitido pelo seu comportamento. O que você não consegue executar de forma comportamental dentro de uma cultura. Se você, que está aí em Avelino Lopes, que caiu o sinal, mas voltou, né, meus queridos? E vocês estão assistindo aí, mandando ver no conhecimento, aprendam isso. Saibam que o comportamento ele vai ser decisivo dentro de uma cultura organizacional. Tá? Decisivo. Por que eu estou colocando isso? Porque a geração de hoje, ela estabelece isso como critério dentro da organização. Se você tem muita técnica, muito conhecimento, mas você não tem um comportamento que se adapte à cultura, você não vai conseguir ficar muito tempo nessa empresa. Tá normal aí, não é? Tá normal, e Avelino? Muito bem. Tá normal, e Avelino Lopes? Tá tudo normal, show de bola. Então, sabendo disso, é claro que eu vou avançar em outras perspectivas. Como, por exemplo, eu tenho que saber quais são as características da cultura. A cultura organizacional bem-sucedida, ela indica o quê? O crescimento do colaborador, a busca de ascensão, a dinâmica ascendente de um nível para o outro, hierárquico. Além disso, ela vai buscar, por meio do alto nível de trabalho, o engajamento das pessoas em equipes e dentro dos critérios estabelecidos por aquela cultura. Eu tenho que seguir esse padrão. As características de capturar a essência desta cultura faz parte também. Se você não estar ali, se você é uma pessoa introspectiva, mas você não calibra o seu comportamento para ter um trabalho de inteligência interpessoal, a tua interpretação pessoal daquele negócio vai ser decisivo para você se manter naquela cultura organizacional. Lembrando que aquela tabelinha que nós colocamos, aquela matriz que eu coloquei, ela se repete aqui, porque eu tenho que saber ser flexível e, ao mesmo tempo, ter liberdade para executar atividades, com foco no que está acontecendo fora da empresa, se diferenciando, mantendo a estabilidade, quer seja do conhecimento, da razão e da emoção, e controlando isso tudo numa perspectiva interna, de integração constante, adequando esses 4 tipos de culturas que nós já falamos: o clã, a cultura inovadora, a cultura de adaptação ao mercado e a cultura de respeito à hierarquia. Para que isso? Para gerar um modelo de valor competitivo que seja único. Valor único. Lembrando, gente, não é mais valor agregado, tá? É valor único. Isso quer dizer que este valor único faz parte da perspectiva de uma cultura inovadora, gente. Essas culturas que nós já falamos até agora, do Google, por exemplo, da Apple, elas são culturas de inovação constante. Assumiram risco para isso, estimulam este gerenciamento de risco, mas elas têm atenção aos detalhes. Elas dão importância à precisão. Por isso que elas se destacam tanto.
elas são orientadas para o resultado especificamente. Trabalham na perspectiva de que os empregados, os colaboradores estão ali buscando alcançar as suas metas constantemente, porque ela foca nas pessoas, em orientar as pessoas, em trabalhar um ambiente que tenha qualidade de vida dentro do trabalho, dentro da organização. Fora que a ênfase na equipe, na coletividade, é um esforço muito grande. Então você tem equipes que se complementam por meio das habilidades. As habilidades, elas estarem trabalhando juntos, eles criam a chamada sinergia. E o que é essa sinergia? Ela possibilita o quê? Resultados de alta performance. Corta para aqui, meu queridão. Corta para o professor. Quando eu falo de sinergia, isso é cultural, gente. A empresa, ela pode trabalhar essa perspectiva de sinergia. Sabe por quê? Porque tendo uma cultura de sinergia, o todo é maior do que a soma das partes. Como é que é, professor? Sabe o que é o todo? O todo é a missão, o todo é a visão, o todo são os valores. Então é o seguinte, se eu tenho um expert, né? O cara é um dos melhores, trabalha na equipe, certo? Mas ele se acha. Ele tanto é arrogante, como ele é prepotente, como ele acha a última Coca-Cola do deserto, certo? Esta criatura, ele se achando, ele é uma parte do processo. Presta atenção nisso. Quando eu tenho uma cultura de sinergia, o todo é maior do que a soma das partes. Essa pessoa que é um expert, que é um dos bambambãs, por exemplo, que trabalha dentro da equipe, ok. A equipe pode sentir com a saída dele? Pode. Mas o todo é maior do que a soma das partes. A finalidade de ter uma equipe coletiva e todos estarem se ajudando, transferindo conhecimento, ela é maior do que ter uma pessoa que isoladamente recolhe todo aquele conhecimento, né? Usa o conhecimento em favor próprio, centraliza a informação, centraliza o conhecimento, não quer que os colaboradores, os colegas cresçam, ou seja, tem uma postura de chefe, e aí o que acontece? Se a cultura permanecer com essa pessoa, consequentemente a cultura vai estar reforçando o número de pessoas neste perfil a aumentarem. Então eu vou ter culturas, por exemplo, agressivas, eu vou ter culturas de assédios morais, não é? Vou ter pessoas humilhando outras pessoas, porque a empresa endorça. Isso é uma cultura da empresa? É uma cultura dentro da empresa. Imagina aí, gente. Imagina aí. Tem muita empresa assim. Por outro lado, eu tenho culturas assertivas, onde valoriza a liderança, onde se eu tenho um expert, e esse expert ele tem um perfil de líder, ele vai disseminar o conhecimento, ele vai servir as pessoas com conhecimento, porque ele sabe que o conhecimento é mutável. O que a gente está discutindo hoje, amanhã já não vai ser mais. Tá? Pois é. Olha como é importante você, técnico em secretariado, você olhar e dizer o seguinte, eu tenho que entender sobre cultura porque eu vou estar lidando com a comunicação. Com a comunicação desta cultura. Lembra disso. Correto? Lembra disso. Então aprende que a cultura faz parte também do teu desenvolvimento como profissional, como carreira. Vamos em frente? Vamos seguindo no nosso slide. Então, eu tenho culturas aí que podem ser agressivas. Essa agressividade pode ser até para os processos. Mas, longe de ser uma agressividade com as pessoas, porque aí eu vou só piorar a cultura. Eu tenho que ser assertivo com as pessoas. Uma vez que eu já falei para vocês sobre ser assertivo, não é? Para que eu tenha uma cultura de estabilidade na organização. Eu não tenha muito turnover, eu não tenha muito rotatividade. O turnover é a rotatividade, gente. Eu tenho um crescimento constante e as operações sejam estáveis. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu preciso avançar nesse contexto interno da comunicação. E uma comunicação que seja formal, que eu passe ali realmente as diretrizes nesse contexto organizacional. Sabe por quê? Porque o fluxo de informação formal, ele é uma forma de você também analisar a seguinte situação. Todos vão ter impacto
de todas as informações, quer serem positivas e negativas. Olha só esse cenário aí, olha esse contexto aí organizacional. Olha só. Eu tenho o funcionário B, que é o João, certo? O funcionário C, que é o José. Aí eu tenho um setor aqui, que é o setor de marketing. Tem um setor aqui, que é o setor de RH. Tem um colaborador aqui, a colaboradora, que é a Maria. E tem um outro setor aqui, que é o atendimento. Ok? Tá aí. Você está vendo aí a conexão das informações? As informações são as setinhas, tá? Olha aí, ó. Setinha que vai, setinha que vem. Que vai, que vem, 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 que vai, que vem. Mas olha só quantas conexões eu tenho. Por exemplo, aqui o João, o colaborador B. Ele tem conexão tanto com a empresa, como com o setor A, como com o colaborador C. Então, a informação e o conhecimento, ele vai ter impacto em toda a organização, gente. A troca de informações, a troca de valores, de princípios, a troca de crenças, ela é contínua por meio da comunicação formal. Agora você imagina informal, que não tem como a gente mapear. Isso aí eu estou vendo formalmente. Mas eu posso ter lá o setor C, que ele pode ter uma comunicação informal com o setor A, mas não está aí formal, certo? Mas indiretamente ele já teve, porque a organização teve com todos. A organização tem com todos. Então entenda, a conexão, ela é muito grande. Então aquela história, por exemplo, eu estou aqui, a Maria não está falando com o pessoal do RH. Aí ela passa a informação para o atendimento, mas o RH não ficou sabendo. Resultado, dá um problemão. E aí a Maria acha que o problema não vai voltar para ela. Volta para ela sim, porque se ela teve a imaturidade de não passar o problema para o RH vai estabelecer uma perspectiva de avaliação do desempenho dela de postura, por exemplo. Repercute nela. E não é só porque o RH não, porque isso pode acontecer lá com o setor de marketing, por exemplo. Ou lá com o colaborador C, com José. A Maria não fala com José, mas ela em algum determinado momento ela vai ter que cruzar informações e conhecimento com o José. Se ela não tiver profissionalismo e se a cultura da organização ela não for favorável a isso, o que vai acontecer? Muitos problemas. Problemas em relação à execução de atividades. E isso o que é, gente? Isso é uma coisinha chamada comportamento. Comportamento. Eita, professor, E aí, para você entender melhor, eu vou colocar aí, tá? Numa perspectiva de cebola, uma metáforazinha, que ela é meio estranha, mas você vai entender agora. A primeira camadazinha da cebola, por exemplo, nós temos a parte externa, que é mais visível. Ela se relaciona no móvel mais perto, mais próximo do falar e do sentir, certo? Ou seja, é o que a gente aparenta ser, né? Por exemplo, é só você olhar uma roupa e vestir a outra roupa. Você está mostrando a roupa de fora. Você está aparentando uma coisa, está vestido com uma coisa, mas tem lá a coisa dentro. Porque lá as crenças e os valores estão mais interno. Está na segunda camada. Tá? Na segunda camadinha ali, perto do centro da cebola, eu já tenho outra, que é o mais difícil de transformar, que são as crenças e os valores. É como se fosse na cultura. Eu tenho internamente essa questão das crenças e os valores, mas é claro que eu vou ter alguns componentes
Primeiro, quem está na parte externa da cebola é os artefatos. É o que nós vemos acerca das pessoas, o que elas querem passar para a gente, certo? Lá, está passando lá uma postura profissional, etc e tal, mas quando ela vai falar, ela defende, por exemplo, que, né, ela vai compartilhar que ela não é machista e tudo mais, só que quando uma mulher assume, ela acredita que a mulher, né, assume uma liderança, por exemplo, ela acredita que, nos pressupostos dela, que a mulher é não competente. Certo? Vamos explicar cada um deles aqui para entender melhor esta cultura organizacional. Vamos lá? Olha aí no desenho. Olha o efeito cebola aí, ó. Olha só aí, ó. Tá vendo aí? Como se fosse a cebolinha? Pois é. Olha o que está fora ali, ó. A primeira camada da cebola, os artefatos, o que a gente vê. Em segundo, os valores que as pessoas defendem, né? Elas dizem que não são preconceituosos, por exemplo. Mas quando você vai ver a reação delas mesmo, é que você verifica o que elas acreditam, os pressupostos. Então a pessoa pega dentro da cultura organizacional. Vou dar um exemplo. Pode aí compartilhar a tela, meu querido diretor. Veja bem, você está vendo aí esta cebola aí, como se fosse um alvo também, né? 3 camadinhas. Camada 1, pressupostos. Camada 2, valores compartilhados. Camada 3, artefatos. Os artefatos acontecendo aí. Veja o seguinte. Dentro da empresa, uma pessoa pega e diz assim, rapaz, eu sou a favor das mulheres na liderança. Certo? Ele está colocando o quê? O que ele vende como ideia, né? Então ele bota aqui um botãozinho aqui, ó, diz assim, mulher na liderança. Tá mostrando artefato, tá? Você está vendo que a pessoa é a favor das mulheres na liderança, certo? Aí, na hora de conversar, de falar, nas rodas, né? No refeitório, dentro do escritório, você diz, rapaz, nós temos que ter uma mulher que seja realmente, que seja decisiva, que lidere a gente, que seja líder. Ele está compartilhando o valor dele. 2, valores compartilhados, certo? Aí eu vou para o 1. Sabe o que o 1 é? Na prática. Aí vai a companheira dele, a colega dele, assume a liderança da equipe dele. Aí ele começa a errar. E a líder começa a chamar a atenção dele, individualmente, não na frente dos outros. O que acontece? E eu já vi muito isso acontecer. Ele vai reclamar para os colegas, dizendo, poxa, tinha que ser mulher mesmo, né? Tinha que ser mulher mesmo, porque realmente agora assumiu a chefia aqui e aí está agindo como chefe. Porque ela foi falar individualmente com ele. Ou seja, uma coisa é quando a colega era a colega dele na equipe, onde ele defendia, colocava o botãozinho aqui, liderança feminina. Agora, quando esta mulher começa a ser líder dele, porque na verdade ele chamou para orientar ele individualmente, sem estar na frente de ninguém, mesmo fazendo isso, esta pessoa que defendeu, este colega, por exemplo, o sexo masculino, o que ele disse? Ele disse o que ele realmente sente nos seus pressupostos, o que está lá dentro enraizado na sua crença, que é o machismo. Entendeu o que eu estou colocando para vocês? Isso acontece muito dentro das culturas organizacionais. Então perceba, meus queridos, perceba que uma coisa é o que você vê, outra coisa é o que as pessoas falam, outra coisa é o que elas praticam. Eita, professor, que agora o senhor deu uma tac, 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 tac. Pois é. Foi um tac, 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 tac. Pois é. Por quê? Porque o machismo e os preconceitos estão enraizados lá dentro. Nas entranhas das nossas crenças. Todos nós fomos criados com muito machismo, com muito preconceito e precisamos quebrar isso. E isso começa onde? Dentro das organizações. Você imaginou se a metade das empresas do Brasil fosse liderada por mulheres? Eu acredito que seria diferente. Minha opinião, seria diferente do que está acontecendo agora. Certo? Então, faça essa reflexãozinha aí. O que está dentro dos seus pressupostos? O que é?
Professor, tem mulher que é machista? Só tem. Só tem mulher que é machista, meu querido e minha querida. Só tem. Não é só o homem que é machista, não. Tem mulher machista também. Tem homem preconceituoso e mulher preconceituosa? Tem. Entendeu? Então, está dentro dos pressupostos, daquela crença enraizada que você pratica. Sabe o que é o pressuposto? É o que você faz quando ninguém está vendo. É o que você faz quando ninguém está vendo. Entendeu? Pronto. Quer saber? É isso. É como você é realmente. São os pressupostos. E isso dentro da cultura é difícil de mudar. Porque se a cultura da empresa, por exemplo, ela é agressiva, vai ser difícil de mudar porque eu vou ter que mudar os pressupostos dela. O nome está dizendo, ó, pressupostos, está enraizado para se tornar valores compartilhados, para se tornar artefatos. Aí é que é a situação. Então, pensa sobre isso, você vai fazer parte de organizações dessa forma e você já tem que ir preparado para isso, tá? Prepare-se, o mercado está lhe aguardando. Vamos que vamos? Vamos para cima, depois de artefatos, valores compartilhados e pressupostos, eu vou detalhar o que seria artefatos. Um nível próximo da superfície, o que eu quero passar para as pessoas, da cultura, ok, olha que maravilha, rapaz. Essa cultura dessa empresa aí, eles fazem passeios com os colaboradores, a empresa faz um marketing muito grande, né? Você vai querer ver, cheirar, tocar, se aproximar, é a empresa como te trata, entendeu? Os produtos, né, são de alta performance, ok, é a empresa que tem ali mesa de ping-pong, que tem um happy hour patrocinado pela própria empresa, entendeu? Ela traz ali o quê? O que a gente vê da empresa, os artefatos, ok. Por exemplo, eu tenho aí o modelo da Netflix. Netflix aí como uma referência, por exemplo, de empresa. Olha só, ó, Netflix aí bombando, mas ela demitiu aí nesse semestre umas 200 pessoas mais ou menos, em 2 fases, devido à crise, tá? Ela tem os valores fundamentais, ela trabalha a perspectiva de comportamentos claros, mensuráveis, uma perspectiva de ser altruísta, se colocar no lugar dos outros, ok? A abnegação como um fator decisivo, o amar onde trabalhar também, porém ela tem um alinhamento de estratégia, missão e valores, ela cobra do colaborador que você tem, você procura ser melhor, o seu melhor dentro da Netflix, por exemplo, ela faz essa pergunta constantemente para os colaboradores. Em vez de o melhor para você, o melhor para o grupo, de uma forma geral, você está realmente de mente aberta para buscar novas ideias, quebra totalmente de crenças limitantes, você encontra tempo para ajudar os colegas? Encontra? Ou só você mesmo? Compartilhe informações abertas, de forma proativa. Se alguém pedir a sua ajuda, você vai lá e ajuda. Ou seja, o proativo é mais do que a iniciativa, né? O proativo você está antevendo, não é ter uma bola de cristal, tá, gente? Não é ter bola de cristal, mas ó, o proativo, ele vem antes, tá? Ativar. Antes, isso quer dizer o quê? Que se eu tenho isso como uma prerrogativa minha, eu vou poder até compartilhar, é aonde a gente aprofunda sobre os valores compartilhados. Na camada da cebolinha lá, é uma camada mais profunda. Opa, eu já acredito em uma coisa e eu tenho que compartilhar. Isso não chega a ser o meu pressuposto, mas pode ser a declaração da minha missão, a razão de ser. Eu posso estar lutando contra, né, ela lá no pressuposto, mas eu tenho que estar defendendo ela. A filosofia, os valores do CEO, do presidente da organização, por exemplo, eu tenho que estar compartilhando. Quando eu falo nesta cultura, por exemplo, da Netflix, o que eles compartilham é um alinhamento total, acoplado ao quê, gente? Acoplado a um movimento forte de investimento nas pessoas, um alinhamento cooperativo e, principalmente, um trabalho de equipe excepcional. Netflix se destaca muito por essa perspectiva. Por que ela despontou e disparou
como extreme, extraordinário, realmente marcando um momento na trajetória de entretenimento. Exatamente por esse trabalho em equipe, pelo amor a este trabalho. Todavia, entenda o seguinte: eu vou ter que estar sempre questionando os pressupostos, porque é a última camada da cultura. É o que está enraizado lá no inconsciente das pessoas. E aí é mais difícil mudar, porque são crenças que estão estabelecidas já, passando de geração para geração. Eu posso até tentar influenciar esta cultura, mas num contexto geral eu vou ter que desalinhar, reeditar valores e crenças e mostrar o fato que possa estar mudando a cultura aos poucos. Por meio de quem? Por meio dos valores, das crenças que possivelmente precisam ser adotadas, precisam ser praticadas. E aí, só com movimentos de educação corporativa, investimentos em treinamento e desenvolvimento, em mudanças de hábitos, para que eu tenha um modelo a ser construído, porque os pressupostos, meus queridos, e as questões subentendidas, elas estão ligadas a informações implícitas, informações que estão lá no nosso cognitivo, que estão lá no nosso inconsciente, que são trabalhadas por meio de uma perspectiva de desenvolver a inteligência interpessoal e inteligência intrapessoal. Lembrando que o interpessoal é a inteligência de lidar com pessoas e o intrapessoal de lidar com você, o seu autoconhecimento. Então, o pressuposto, né? Eles não estão escritos nas frases, mas eles estão contidos em expressões. Os fatores subentendidos, eles envolvem um julgamento, ou seja, eles envolvem uma emissão de juízo de valor, a tua opinião. É como se você realmente analisasse as pessoas, as atitudes, não é? Você fosse tentar julgar as pessoas. E o que acontece muito, ficou subentendido e você acaba julgando as pessoas pelo que você vê e não pelo que você tenta aprender sobre elas. Então, é por isso que vem os pré-conceitos, porque os pré-conceitos, você ainda não tem o conceito formado, você está fazendo um pré-conceito dessas pessoas. Por isso que eu tenho, como profissional de secretariado, eu tenho que aprender sobre as habilidades interpessoais, gente. Você tem que aprender sobre habilidades interpessoais. Sabe por quê? Porque é aquilo que eu coloquei para vocês. Muitas empresas renomadas no mundo, como a HP, a Lincoln Electric, a Southwest Airlines, a Starbucks, trazem essa vantagem de valorizar as habilidades interpessoais dos executivos. E do secretariado não fica aí a desejar, não. As chamadas soft skills. Soft skills como um detalhe que vai fazer com que você mantenha a sua empregabilidade. Soft skills como uma perspectiva de você entender que são habilidades comportamentais. Não é, o diretor? Habilidades comportamentais. Logicamente, estas habilidades vão fazer com que você se mantenha e mantenha a sua performance no mercado de trabalho. Opa! Se eu falo em interpessoal, eu falo em intrapessoal. Se eu falo nos dois, eu falo em cognitivo. Eita, eita, eita. No interpessoal eu tenho a ciência voltada para a inteligência social. No intrapessoal eu tenho o autoconhecimento. E no cognitivo, gente, eu tenho um pensamento crítico, a tomada de decisão, a inovação, a comunicação, a habilidade, capacidade de resolver problemas por meio da argumentação plausível, por meio da razão, da habilidade de executar, do aprendizado adaptativo. Já no intrapessoal eu entro com a autoconsciência,
a expansão de consciência aí. Eu entro com a determinação, com a perseverança, com o altruísmo, com a metacognição. Se fala muito na metanoia, ultimamente. Metanoia como uma capacidade de expansão do teu conhecimento e de reeditar os teus modelos mentais. A interpessoal é você aprender a lidar com as pessoas que gostam de você e que não gostam de você. Por exemplo, as pessoas que você gosta delas e que você não gosta delas também. Mas ter inteligência interpessoal é isso, gente. É você aprender a utilizar, não é uma perspectiva, por exemplo, de falsidade. É saber trabalhar em equipe, é valorizar e respeitar as pessoas, é trabalhar a sua autoliderança, a sua comunicação assertiva e menos comunicação agressiva, é entender acerca do que você está orientado para executar, como pessoa e como profissional, a sua missão, visão e valores, a valorização das diferenças, da diversidade, de uma forma geral. Então, veja, de para o diretor focar na gente aqui. Eu tenho o cognitivo, eu tenho o interpessoal e o intrapessoal. Os dois andam juntos. Os dois andam juntos. Lembre-se de que esta tríade também, cognitivo, interpessoal e intrapessoal, ela vai afetar as culturas organizacionais. Certo? E aí eu vou dizer como é que ela vai afetar na segunda aulinha. Então não sai daí. 3 minutinhos e nós retornamos, tá? Fui!